Voltamos! Caroline, primeiro eu gostaria de te agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje. Caroline tem uma agenda lotada, então para estar hoje aqui foi muito especial. Muito obrigada, Imagina, Caroline. obrigada eu pelo convite. Caroline, a conversa de hoje que eu gostaria de te perguntar são as intolerâncias alimentares ou as alergias, né, que tá sendo muito frequente. E isso não tinha antes, Carol. É que as avós sempre me falam, gente, não tinha nada disso antigamente. Hoje vocês não têm alergia. Por que está acontecendo isso agora? Será que você pode explicar pra gente? Então, é uma dúvida muito comum hoje no consultório, realmente. Eu percebo que aumentou a demanda da procura, realmente, com essas dúvidas, né, das mães, com os bebês, principalmente, em alergias e intolerâncias alimentares. Na verdade, assim, existiu uma evolução do nosso padrão alimentar, né? E a gente tem comido pior, né? A gente tem comido pior em qualidade nutricional. Então, a maçã que a gente come hoje, ela é diferente da maçã que a gente comia há 30 anos atrás, né? Então, além disso, o contato com mais toxinas ambientais. Então, a gente tem mais contato com agrotóxicos, mais contato com poluição ambiental. O nível de estresse que a gente tem hoje é completamente diferente, né, do que tinha há muitos anos atrás. Antigamente, na casa da avó, sempre tinha pé de alguma coisa, né, que a gente subia para comer. Então, a gente mudou o padrão de comportamento alimentar e mudou também o ambiente que a gente está inserido. Com isso, nessa evolução, o nosso organismo não conseguiu evoluir. Então é muita coisa agredindo e pouca coisa protegendo o nosso corpo, né? E aí existe esse aumento do diagnóstico de alergias ou intolerâncias alimentares. Então acredito eu, né, na minha opinião, foi isso que foi acontecendo, né? E hoje, claro, com mais tecnologia, com mais possibilidade da gente diagnosticar isso no consultório também. Legal, respondi tua voz. E aí os pais estão ali assistindo a gente, então assim, tudo bem, concordo, e eu tô com minha criança com alguma alergia alimentar, tá? E aí? Sim. Primeiro eu acho importante a gente colocar a diferença que existe entre a intolerância alimentar e a alergia alimentar. Eu não sabia disso. Existe diferença. Já que eu tô vendo esses vídeos. Vamos lá! Então, a intolerância é quando a gente não tem no corpo uma substância que quebra aquele alimento, né? Então, a mais conhecida intolerância é a lactose. Então, a lactose ela é um açúcar que, quando quebrado, forma glicose, que vai para o nosso sangue e nos dá energia. Quem quebra a lactose é a lactase, então é a enzima que quebra a lactose. E aí, a gente tendo a lactase, a gente consegue absorver a glicose do alimento. Ok. Quando eu não tenho, eu tenho uma incapacidade, né? Uma incapacidade de quebrar a lactose, aí realmente tem o diagnóstico da intolerância à lactose. E uma particularidade que eu acho super interessante falar é que a lactase, ela está presente, é como se fosse na ponta do nosso intestino. Então, qualquer nível de imaturidade, de não desenvolvimento ou de agressão à parede do intestino, facilmente eu deixo de ter a minha produção normal de lactase. Então é como se fosse, né, uma bordinha em escova que a gente fala no intestino, e na ponta aqui é que eu tenho a produção da lactase. Então qualquer nível de achatamento aqui dessas células, que não é difícil disso acontecer, eu posso diminuir minha produção natural de lactase. Então eu não tenho alergia à lactose. Não existe o termo alergia à lactose. Não existe o termo alergia à lactose. Isso. Então, por exemplo, eu produzo a minha lactase. Perfeito. Posso falar assim, tá tudo maravilhoso, eu tomo leite, tudo tranquilinho. E aí, por algum momento de estresse, alguma coisa assim, eu posso ter uma intolerância durante o período? Pode, em curto período de tempo. Eu não sabia disso, muito legal. Pode acontecer. No adulto também, né? A gente tá falando dos bebês, mas também em qualquer fase da vida, né? Então, e as pessoas confundem muito, assim, alergia e intolerância, né? Então, a intolerância, ela pode ser momentânea ou ela pode ser realmente uma condição. E existe hoje até teste genético para avaliar isso. Então, pode ser que geneticamente eu não consiga produzir a lactase, né? Então, mas isso é desnecessário a gente fazer o teste genético, né? O teste provocativo, que é comer, observar, tirar e observar, ainda é o padrão ouro que a gente fala, é a melhor opção que a gente tem. Agora, a alergia, Vanessa, ela é um pouco mais grave, entre aspas. Por quê? Porque eu estou consumindo um alimento que pode ser, teoricamente, basicamente, são as proteínas, não é o açúcar, né? Então, as proteínas que pode ser não só do leite que a gente está falando, mas de carne, de ovo, de soja, de frutos do mar. Então, eu consumi uma proteína e essa proteína meu corpo entende como algo estranho, eu não reconheço.
Então eu peço para o meu sistema de defesa tirar isso do meu corpo. Então eu estou ativando o meu sistema de defesa. E esse processo de ativar o sistema de o nosso poder de defesa é fazer um processo inflamatório. Então acontece um processo inflamatório. E aí, com essa ativação das células de defesa, tem uma descarga de uma substância do nosso corpo, chama histamina, e a histamina me traz características alérgicas, que eu posso ter coceira, vermelhidão, aquecimento, inchaço, e pode ser em qualquer parte do corpo. Porque a gente tem uma impressão, quando a gente fala de alergia alimentar, é que a reação vai ser no estômago ou no intestino. Né? Porque comeu, né? E aí eu posso ter uma reação em pele, por exemplo, né? É muito comum em bebês dermatite, né? O bebê tá tendo dermatite, é calor, é não sei o que, pode ser uma alergia. Pode ser uma alergia, ou algo de repetição, aquela criança que começa a apresentar várias internações de rinite, sinusite, bronquite, ite. Processos inflamatórios, né? E esse processo inflamatório, ele tem uma ativação de um corpo estranho. Esse corpo estranho pode ser um ácaro, mofo, o fungo, a poeira, beleza, mas também pode ser um alimento. E a gente tem que levar em consideração isso, né? Até porque vai por uma questão de ser sistêmico. Exatamente. Né? A gente pega o alimento e aquilo ali a gente manda substância para alimentar todas as células do nosso corpo. Porque a gente não para pensar nisso, né? Que eu como para ser combustível para formar as minhas células. Né? E às vezes você está jogando um combustível que está adulterado para as suas células. Exatamente, não tá fazendo parte do sistema, tem que excluir, né? E aí você vai desencadeando esses processos inflamatórios, como que eu digo, momentâneos, né? E às vezes eles não são sequenciais e você não dá importância. E vai tentando achar uma justificativa do dia. Ah não, hoje está calor. Ah não, hoje foi na casa da tia que nunca foi. Né? E tinha um cachorrinho, coitado do cachorro, às vezes não tem nada a ver, entendeu? E aí você vai, às vezes, que um sistema, um processo alérgico, que é essa descarga de histamina que eu te falei, ela pode ser leve ou ela pode ser muito severa, né? Então pode fechar a glote do bebê, tem o caso de internação realmente, né? Pode acontecer isso. Só que a gente, às vezes, quando é brando, a gente desmerece, acha que é besteira, que não tem nada. Mas esse brando pode evoluir para ficar uma coisa com certeza, grave, né? Porque a gente vai sensibilizando cada vez mais o nosso organismo, né? O grande problema das alergias é quando elas ficam crônicas, né? Porque aí você nunca levou em consideração que aquilo tinha relação uma vida inteira, muitas vezes. É muito comum no consultório atender adulto que tem características iguais a vida inteira. Né? E sempre tratou aquilo de uma maneira normal. Isso é meu, foi só Sim, exatamente. Nem se atenta aqui. Exatamente. Nossa, gente. Assim, o que eu acho também importante a gente diferenciar é que existem basicamente 2 tipos de alergia. Tem vários tipos, mas basicamente a gente divide em 2 grandes grupos. Então as alergias que elas são imediatas, é algo que eu entro em contato agora, isso pode me reagir até 24 horas depois. E eu tenho as alergias tardias. As alergias tardias, elas podem me ativar o sistema até 3 dias depois. Qual que é o problema disso? Se é algo que a gente está entrando em contato todos os dias, você nunca vai desconfiar disso. Muito legal. Né? Então, geralmente, quando você tem uma reação, por exemplo, eu comecei a coçar minha pele. Peraí, o que eu passei aqui? O que eu comi hoje? Você pensa do dia. Você não pensa de 3 dias atrás. Né? E algo que você está fazendo diariamente, a gente nunca vai desconfiar, né? Num bebê, às vezes isso é um pouco mais fácil, entre aspas, por quê? Porque o bebê está comendo basicamente o quê? Ou está no peito da mãe ou está numa fórmula infantil. Exatamente. Então fica fácil da gente desconfiar, está tendo alguma reação ao leite, né? Mas quando já está, por exemplo, na introdução alimentar, né, são vários alimentos que a criança está entrando em contato, você não consegue achar exatamente o que é, né? Então, precisa diferenciar que tipo de alergia que é essa que está tendo. Perfeito, tá? perfeito. E existe exame de sangue para isso especificamente, né? Então, para as alergias imediatas, o médico muitas vezes ele solicita um exame específico do alimento, então tem teste de alergia ao leite de vaca mediado por IgE, que é da alergia imediata, e tem o teste alérgico de leite de vaca mediado por IgG, que aí é da alergia tardia. Que já está sendo feita há muito tempo. Exatamente, né? Então, é importante diferenciar que tipo de alergia que é, né? Porque para ver como é que vai ser esse tratamento, como é que vai ser esse acompanhamento, tá?
Nossa, a mamãe que está amamentando o bebê, o que ela come pode influenciar em provocar alguma alergia no bebê? Sim. Na verdade, a gente trata esse bebê de alergia que está no peito da mãe pela mãe, né? Então... Atenção, mães que estão amamentando, vocês não podem comer qualquer coisa. Né? Inclusive, Fica a dica. Independente da alergia, né? A gente tem que ter cuidado, né? Pra comer. Mas assim, a intervenção é na mãe, no caso, né? Porque eu já tive, por exemplo, caso de bebês no consultório, um caso de um bebê especificamente, que a mãe tinha desconfiado já do leite, tinha parado de consumir o leite, e aí ela foi comer um pãozinho da padaria, só que esse pãozinho da padaria ele é feito num ambiente onde tem contato com o leite, né? E aí no dia que ela comeu o pãozinho da padaria, essa criança sangrou nas fezes, né? Então é um tipo de reação que pode acontecer, né? Alergia, como a gente está falando, não só no trato gastrointestinal, mas também em outros sistemas, mas o mais comum realmente é nas fezes, que a gente percebe, né, do bebê. E aí essa mãe comprou uma máquina de fazer pão em casa, porque ela não tinha mais segurança, né, de comer fora e ter essa contaminação que a gente fala que é uma contaminação cruzada. Ela não está pegando um copo de leite e está tomando, né? Mas daquele Na hora alimento... de preparar o alimento, foi preparado em um lugar que passou aquele alimento. Exatamente. Gente, que isso. fantástico. Mas isso é uma alergia muito severa. Acontece, tá? É todos os casos, Carol? Não são todos os casos. Mas a gente não precisa correr o risco. Né? A gente já tomou cuidado, porque um sangramento no adulto já é grave, num bebê, né? Muito Posso mais grave. aproveitar e fazer um pedido aqui, Claro. um chamado para todas as pessoas, porque você falou de contaminação cruzada. Eu tenho uma amiga cuja mãe e irmã são celíacas. São pessoas que não podem se alimentar de glúten. E aí elas falam que o grande problema que elas têm, e eu imagino que isso seja com as pessoas que têm alergia alimentares, é que as pessoas não levam isso a sério. Então você recebe alguém na sua casa que tem alguma alergia e fala assim, não, mas é só um pouquinho, pode comer, não tem problema nenhum não. Não, eu não posso me alimentar, eu tenho isso, bobagem, não sei o quê. E a pessoa tem que ficar ali sensibilizando. Alergia alimentar é algo sério, né, Carol? Muito. Por favor, se você não entende sobre isso, no mínimo não dê palpite na pessoa que está passando por uma questão dessa. Porque aquilo ali, se você falar, é só um pouquinho, é só um nananã, aquilo ali você pode, ou então tipo, sua mãe é fresca demais, toma aqui, isso aqui, nananã. Isso pode desencadear um monte de problema depois, Sim. né? Na verdade, assim, a minha grande paixão de estudo, porque eu sou muito apaixonada com a nutrição, eu acho que a gente entender do que a gente tem que fazer todos os dias o resto da vida é muito importante, né? E a gente é o que a gente come. Exatamente. Literalmente. Então, eu sou nutricionista demais. Eu acho que sempre que comida é o problema e comida é a solução, sabe? Então, e eu tenho várias publicações científicas comprovando isso que eu vou falar para vocês, que é assim, qual que é o problema de uma alergia alimentar não tratada? Porque, Nossa, fantástica pergunta. Porque assim, porque a pessoa pode falar assim, mas eu não dou conta. Vai passar. Isso na minha cabeça, Sim. é estresse. Né? E aí qual que é o problema? Eu vou inflamando tanto um tecido que o corpo escolhe, tá? Aí isso realmente, na minha opinião, tem a ver com uma tendência genética, tudo bem? Então vamos supor que o seu corpo escolhe a pele. E aí vai sempre reagindo na pele. Inflama, 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 inflama toda hora. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí passa remedinho para resolver, melhora, volta. Fica aquela redundante, repetição, né, dessa inflamação. Inflama, inflama tanto que uma hora o seu corpo passa a pensar assim, peraí, se eu tô reagindo tanto a esse tecido, ele não é meu não. E aí eu posso desencadear a doença autoimune. Gente, isso é muito grave. Exatamente. Isso é muito Então grave. na pele, por exemplo, uma das doenças autoimunes mais faladas, mais conhecidas é a psoríase, né, que é uma doença autoimune, que existem algumas comprovações já que ela pode ser mediada e startada por alimento. Gente, presta atenção! Então, assim, eu acho hoje com a riqueza no Brasil principalmente, a riqueza que a gente tem de comida, com a variedade que a gente tem de alimentos, de comida de verdade, que eu falo, que não vem no código de barras, né? A gente aproveitar disso, sabe? Porque a alimentação não pode ser base só de sanduíches e condicionada a determinadas coisas. Você, por exemplo, vai ao supermercado hoje e vai falar assim, vou comprar lanche para meu filho levar para a escola. O que você vai comprar? Você vai comprar açúcar, trigo e leite. Todos os alimentos eles vão ter isso. É o bolinho, é o pãozinho, é a torradinha, é o suquinho, é tudo que é para criança, entre aspas, basicamente é isso.
E aí o problema não é isso, na minha opinião. Porque a sua primeira pergunta, por que a gente está ficando muito tolerante? O problema não é comer essas coisas, o problema é que está comendo só essas coisas. E aí está deixando de comer o outro, o resto entra em desequilíbrio. Uma hora o sistema, ele reclama, né? Fala, olha, não tá bom assim, entendeu? É muito séria essa questão da alergia alimentar, né? Eu fico um pouco chateada, até um pouco brava, com pegar as alergias e intolerâncias alimentares como uma dieta de moda para emagrecimento. Ah, agora dieta sem glúten para emagrecer. Não é para emagrecer. Né? Tem pessoas que têm problemas muito sérios relacionados ao consumo de glúten, né? Tem relação com emagrecimento? Tudo bem, tá? Tem uma parte que, né, em algum momento a gente pode conversar sobre isso. Existe, comprovação científica inclusive. Mas para quem tem alergia é muito sério, né? Isso. Então, e hoje a gente tem várias possibilidades, alternativas, não é difícil. Depende de organização. E tudo que a gente tem que parar, pensar e organizar, ter disciplina, a gente tem dificuldade. Para tudo na vida. Ah, peraí, eu tenho que parar de fazer isso para mudar. Então, por isso que as pessoas às vezes veem como uma impossibilidade, mas não é impossível. Demanda cuidado, né? Nossa, fantástico. Como nós estamos falando para a maioria do nosso público-alvo, pais, famílias, e aí tem crianças, como é que começa essa questão, por exemplo, uma criança que começou a introdução alimentar e ela apresentou alguma alergia, nunca mais essa criança vai poder lidar com esse produto? Pronto, eu descobri que tem alergia, por exemplo, à banana. Eu fiquei sabendo de uma amiga que o filho tem alergia à banana. E aí, nunca mais vai poder entrar em contato com esse produto? Como é que funcionaria isso para os pais que estão ali e falam, eu comecei um leitinho, comecei um não sei o quê, e a criança tem alergia para aquilo? Como é que funciona isso? A banana é bem comum, viu? Nos alimentos que a gente desconfia. E uva também. Banana e uva, elas são bem... E você sabe que agora sim, agora mesmo, no último congresso do ano passado, né, foi falado, por exemplo, sobre a possibilidade de o problema não ser o alimento, mas o problema ser os agrotóxicos. Né? Então, a gente às vezes pode, a gente só pensa no morango que tem agrotóxico. Você falou agrotóxico, morango. Né? Mas vamos pensar, a carninha que a criança come, tem agrotóxico? Claro que tem agrotóxico, porque o bicho ali comeu o quê? Uma ração. Como que é feita essa ração? Com milho, que também é tratado com agrotóxicos, com transgênico, né? Enfim. Então, a gente acha que só a fruta, a verdura e o legume é que tem agrotóxico. Né, mas é tudo, né, praticamente tudo. Enfim, a minha expectativa, quando eu começo a atender uma criança alérgica, é que ela volte a consumir o alimento. Essa é a minha expectativa. Gente, olha que legal, gente. Vamos procurar o profissional especializado naquilo. É muito importante isso, porque às vezes você falou da banana, que é um alimento teoricamente fácil de ficar sem, né? Mas quando a criança, por exemplo, apresenta uma alergia ao glúten, né, uma alergia ao leite, alergia a ovo, né? Então fica, nossa, muito mais difícil de você pensar em possibilidades, porque não comer o ovo, ok, mas e não comer o bolo que vai o ovo? O biscoito que vai no ovo. Entendeu? Então aí vai ficando mais difícil, mas enfim. Então a ideia é que em algum momento a gente teste a reintrodução, mas para isso, além da retirada do alimento, né, vai ficar um tempo sem sim. Quanto tempo, Carol? Não sei. Por quê? Porque a medicina não é ciência exata. Então a gente não pode dar o mesmo tempo para cada um, né? A gente tem uma ideia, vamos pensar, tá? Uma ideia, sei lá, uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei, tá? Mas pelo menos 6 meses. E não basta só retirar o alimento quando a gente identifica que ele é um problema, mas eu preciso tratar aquele organismo que está machucado, que está fragilizado, né? Que está lesionado, está inflamado, né? Então eu preciso tratar. Como? Basicamente com reforço do sistema imune. Vitaminas, minerais, alguns aminoácidos específicos, bactérias probióticas, que são bactérias benéficas para o nosso organismo. Então, fortalecer realmente o sistema para em algum outro momento eu voltar a testar. Por quê? Porque a gente pode criar uma memória para aquele alimento e não reagir tanto a ele mais. Né? Então, fazendo rodízio. Né? O que pode ser nunca mais, Vanessa, nunca mais pode ser o todo dia. Né? Então, nunca mais todo dia, perfeito. Mas eu posso, às vezes, colocar ele uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Atenção, você está falando que pode colocar ele eventualmente depois de um tratamento. Então, se o seu filho teve uma alergia, você fala assim, vamos cortar este alimento e depois a gente volta com ele daqui a 15 dias. A Carol falou no YouTube que vai ficar 6 meses sem e depois eu posso voltar a casa 15 dias. Gente, ela está falando de um tratamento que ela faz com o paciente dela. Sim, né? Tem que ter acompanhamento. Tem que ter acompanhamento.
Então, realmente, a expectativa que a gente cria é essa, de algum momento esse alimento voltar, né? Mas o tempo correto é de cada um, é de cada organismo, de cada indivíduo. E às vezes pode realmente, por exemplo, você falou da banana. Carol, precisa de comer banana? Não precisa de comer banana, precisa comer comida, né? Pode ficar sem banana o resto da vida? Pode, não tem nada essencial na banana que a gente não encontre em outros alimentos. Então, beleza, então eu não quero mais que meu filho coma banana, porque ele passou tanto mal, né, que eu não quero aquilo de novo. Tudo bem? Tudo bem, né? Pensar que essa criança um dia vira adolescente, vira adulto e ele pode comer banana, né? Ele tem que ter essa informação que ele reagiu há um tempo atrás e realmente com o amadurecimento do sistema imune, né, com esse reforço que a gente vai dando no tratamento, pode ser que em algum momento ele volte a digerir melhor, isso não seja um problema. Mas a expectativa é essa. Dá certo em todos os casos? Todo mundo consegue voltar a consumir o alimento que foi diagnosticado? Não, né? Não é sempre assim. Mas eu falo, às vezes cria umas angústias, sabe, Vanessa? Da mãe fala, ai, Carol, vamos tentar. Aí tenta dar errado. Deu errado. Tô frustrada. Calma, né? Dá mais um tempo, testa de novo, né? A gente pode entrar em desespero, né? Criar né? Isso realmente é pior para melhorar o sistema, né? Exato. Porque tem a parte emocional. Com certeza a criança sente isso da mãe, né? Percebe essa angústia dos pais, né? Então a gente tem que ir muito cara de paisagem. Vamos testar, vamos. Não deu. Ok. Não é hora de escolher. Exatamente. Em outro momento a gente testa de novo. Paciência, né? Então, se for do interesse das mamães e surgirem outras dúvidas, vocês põem aqui embaixo do vídeo. A gente traz a Carol de novo para conversar com a gente sobre esse assunto, né, Carol? Com certeza. E para vocês que estão apaixonados com a Carol, que adoraram essa profissional, né? E tá aí com o filho, meu Deus, tô precisando de uma nutricionista que vai lidar com essa alergia e tudo mais. Debaixo do vídeo nós vamos colocar os contatos para entrar em contato com a Carol, seguir ela nas redes sociais dela, alguma coisa assim, pegar as dicas que você está passando para as pessoas. Sim. E aí eu vou colocar todos os dados ali embaixo. Carol, obrigada de novo. Imagina, e sempre. Obrigada eu. É muito bom ter você aqui explicando pra gente esse assunto que é tão importante para as mamães, que nós estamos vendo que o buraco é mais embaixo mesmo, né? É muito grave isso. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu. E um beijo grande para todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Tchau.